tem essa questão da energia e as pessoas elas vão querer ficar perto de você quando você emana essa energia. Exato. Como que a gente faz para proteger também a nossa energia? Porque a gente acaba sendo, de certo modo, sem querer, né? Vão puxando a nossa energia. Eu acho que todo mundo tem essa capacidade, né? Uhum. Mas a situação energética, às vezes, a gente acaba fazendo essas demandas. Às vezes, a energia, ela sempre está lá, né? Mas, às vezes, acontece a gente se desgastar um pouco mais. Ela não vai findar, né? Porque, senão, o dia que você não tiver mais energia no teu corpo, é igual uma máquina. Se não tiver energia elétrica, não funciona. Verdade. Né? Então, até o último suspiro, temos energia. Mas, às vezes, em algumas situações, a gente vai debilitando. Uhum. Né? Quem trabalha com situações de chakra, às vezes fala, nossa, né? Quem tem algumas máquinas que faz a leitura, né? Você fala, nossa, aqui tá meio, né? Tem que pôr um band-aidzinho aqui. Uhum. Mas esses band-aidzinhos, né, que a gente coloca, são práticas que a gente precisa estar fazendo dessa interiorização. Por que eu estou lá com uma imunidade baixa? Por que eu estou tão cansado? Se está tudo muito bem na minha vida. Tem alguma coisa que a gente consegue identificar, às vezes não tão imediato, Sim. mas normalmente a gente consegue identificar aquilo. A religião, sem dar nome para nenhuma, mas eu acho que ela é um lugar que nos ajuda muito a encontrar a espiritualidade, né? Tem práticas lá, né? Exato, que faz com que o seu jeito, a sua maneira de estar na vida, né? Como você acredita que deve ser, você consiga fazer isso com uma conexão assim mais fluida, né? Te faz enxergar algo que de fato para você ali faz sentido e acredita, né? O que não dá é para a gente achar que aquela é a única verdade e absoluta, porque nada é perfeito. A dimensão espiritual, ela é perfeita, né? E nós temos aí uma centelha, né? Um pontinho ali com essa dimensão toda. Todos juntos formamos um macro. Né? Mas a gente é um micro dentro desse macrocosmo. É o exemplo que ele deu do poste, né? Exato. Cada um tem a sua própria luz. Mas a gente precisa entender no que eu sou bom. Né? Não bom. Né? Temos sim. Eu sou uma artista maravilhosa, mas como que eu posso pôr uma espiritualidade dentro dessa arte? Como que eu posso trazer isso? Que essas são as convocações. Então, eu, Fábia, como terapeuta, como que eu posso lidar com a espiritualidade? Como que eu estou sendo convocada? Né? Então, às vezes, sei lá, do podcast que a gente fez, algumas pessoas entraram em contato comigo, né, via o Instagram, e algumas pessoas, Fábio, quanto você cobra, não sei o quê, e teve 2 pessoas lá que falaram, não tenho como, né, esse valor, né, E aí eu falei, mas eu senti na minha... E se eu te falar que eu vi, era 1h da manhã. Do nada, eu perdi o sono. E eu não sou de perder, assim, sono, assim, né? Eu posso acordar de madrugada, tudo, mas eu engreno bem. E aí, eu falei, bom, eu não acordei à toa, porque emanou uma energia para chegar em mim, né? De desespero, porque a pessoa estava no desespero. E aí eu falei, me chama no WhatsApp e fica tranquila que amanhã eu converso com você. E ali eu já falei, se eu fui acordada, né, diante de uma demanda de uma outra pessoa, uma vibração, a vida tá me pedindo algo. E aí eu descansei, porque às vezes a gente não tem um insight ali naquele momento, entende? E aí eu consegui dormir, orei por mim, orei por essa pessoa. E no dia seguinte eu conversei com ela, chamei, e aí ela passou comigo, né? Eu falei para ela, venha. Independente. E depois a gente conversa sobre isso. Por quê? É a questão da moeda, de você ir lá e abençoar a pessoa. Então eu falei, se ela se sentir que fez sentido para ela,
ela vai. Ela também está abençoando o seu trabalho, né? E aí ela falou assim, nossa, foi tão bom para mim. Ela falou assim, ó, eu não vou ter total, mas eu te dou X. E assim foi. E você vê que as crianças, vocês que são pais e mães, vocês veem que as crianças, elas têm esse negócio mais de compartilhar, Sim. né? Ah, se deixar, todo farol eles querem. Não, eles querem dar, cara. E que quer dar, exatamente. Então, e ao longo da vida a gente vai perdendo isso, não pode perder isso. A gente tem que ter esse negócio de ter a empatia com o outro. Igual você deu o exemplo lá, Diego, no nosso episódio, você falou, você comeu num restaurante lá no rooftop lá, né, encheu o bucho, aí sai, desce, vê um cara morador de rua e não tá nem aí, entendeu? Difícil. Gratidão, né? Tem esse exemplo. Então, assim, é muito massa isso. Essa energia, Elvis, dentro do que eu estudei, dentro do que eu vivenciei, como se mantém blindada essa energia para que você possa doar e receber de forma infinita? Porque você só doa quando você recebe, é automático, né? Sim. O universo traz, você recebe, o que é bom para ti, tira o que é ruim e passa o que é bom. Aqui nós estamos tendo uma troca de energia, certo? Dentro dos meus estudos está vinculado muito ao caráter. Quanto mais elevado o caráter da pessoa, mais blindada ela está. Pode ter olho gordo, pode ter trabalho, nada pega. Se ela estiver mais próximo aqui na Terra, vivendo como como eu posso dizer? Mais próximo, dentro do que eu acredito, dos 10 mandamentos, por exemplo, dos exemplos de Jesus Cristo. Jesus Cristo, obviamente que é um espírito muito aquém de nós, né? Não estou falando querendo me comparar com ele, estou falando, usando ele como exemplo a ser seguido. A ser seguido, tá? Não comparativo. Alguém roubou a energia de Jesus? Ninguém, velho. Alguém tinha condições de roubar a energia de Jesus? Colocaram numa cruz e ainda ele saiu de boas lá. Então, assim, como que Jesus viveu? É como eu aprendi e é como um caminho que eu estou trilhando, bem distante ainda, mas é o que eu entendo hoje da minha verdade, do que eu busco. Então, Jesus foi lá, ele abençoou, ele andou com os gentios. Muito das distorções do que fizeram, se você pegar a Bíblia, você pegar a parte de Mateus em diante, o que eu, no meu entendimento, mostra que Jesus começou a ser muito atacado quando ele não dava esse atendimento, esse carinho, essa atenção para os judeus. Ele dava para os gentios. Então, você vê, já tinha um preconceito dos judeus para com os gentios. Como que você vem trazer coisas de Deus para os gentios? Se a gente colocar hoje, na nossa realidade, quem são os judeus da época, quem são os gentios? Os judeus talvez sejam os ditos religiosos, e quem está fora da religião são os gentios. Então, blindar a energia é isso. Você é imbatível quando você está vivendo os exemplos de Jesus, quando você está vivendo os 10 mandamentos. Ah, Diego, você está falando isso, vai ser via dor das costas. Exatamente, porque eu estou muito longe dessa divindade. Mas eu tenho o conhecimento, eu tenho do que eu acredito e o que eu busco. Obviamente que mas é a prática pequeno, que vai fazer com que espírito pequeno, você vai no passinho da formiga. Por isso que eu, Diego, entendo que não é só nascer, morrer e acabou. Porque é um prazo muito curto para você chegar num grau evolutivo tão alto. Sim. Mas blindar a energia é isso. Eu fiz um curso uma vez de meditação e aí era uma técnica de um guru indiano lá. Aí todo o curso foi feito em torno disso, né? Aí o cara que estava ministrando o curso, ele falou assim que esse guru indiano, ele tinha muita dor nos joelhos, porque ele recebia energia, ele doava muito. Então ele tinha que sempre ficar buscando e doando. Então, eu acredito que independente da religião, da prática, né? A pessoa sente algumas necessidades no corpo. No corpo. Que reflete esse peso que ela carrega. Então, ele sentia muita dor no joelho. Ele tinha dificuldade para andar quando ele foi ficando mais velho. Eu tô lendo um livro que ele é velhinho, antigo. Uma amiga falou, tô doando alguns livros. Esse livro me chamou a atenção. E aí, o nome do livro, eu acho que é muito sobre o que você está falando. O corpo tem suas razões. Olha que massa. Porque, às vezes, a gente só consegue prestar atenção em alguma coisa que a vida está querendo te mostrar porque está doendo. E doer faz parte, frustração faz parte do nosso crescimento. Mas, complementando o que o Diego falou, eu acho que quando a gente tem uma vida muito valorosa nas coisas que você acredita, né? Usando até Jesus como exemplo, eu acho que é algo antigo, a Bíblia é algo antiga, e algumas coisas você nem precisa ler a Bíblia, você já sabe, inclusive os 10 mandamentos já
é claro para todo mundo. Alguma coisa sabe de algum daqueles 10 mandamentos. Então, quando a gente olha isso como algo valoroso e pratica na nossa vida, porque os valores têm que ser praticados. Às vezes você quer... eu prezo uma pessoa que é honesta. Mas o quanto você pratica dessa honestidade? Entende? E eu acho que essa visão espiritual sobre valores faz com que cada um enxergue a si próprio e saia de si também para o outro. O que a gente vê hoje é situações ideológicas fazendo com que a gente acredite que aquela é a grande verdade absoluta, que se você não tiver naquele padrão, você não vai ser feliz. Polariza, né? Exatamente. Os gentios, né? Que comentei. A gente fica polarizado. Eu acho que é um pouco difícil todo mundo ser igual, que é o tal do poste, né? Não tem como. Ficar no mesmo lugar. Exatamente. Então, eu acredito muito nisso. O quanto de valores a gente tem e acredita que é bom e o quanto que a gente está praticando também. Que livros vocês indicam para busca de espiritualidade? Além desse que você falou, do corpo, mas tem mais alguns que vocês indicam? Eu acho, tem um, eu até passei acho que para você e passei para o Diego. Eu acho que até o audiobook Em Busca de Sentido, de Viktor Frankl. Ele é um livro muito fácil de ler, mas conta a história da vida dele, conta um pouquinho no final do livro sobre logoterapia, né? Eu terminei uma pós-graduação agora. Algumas coisas que eu tenho falado aqui é um pouco de base da logoterapia, inclusive para enxergar essa espiritualidade, porque ele fala muito sobre isso. E é um livro muito fácil de ler. E A Presença Ignorada de Deus também é muito interessante. A Presença Ignorada de Deus é, resumidamente, o quanto às vezes a gente ignora. Pode até ignorar, mas ele está ali. Ele não precisa que você o enxergue da maneira, né? Ele está ali, mesmo que você não queira, né? Essa energia, né, boa está sempre ali. Massa. E o campo espiritual ele nunca adoece. Então, assim, as nossas outras dimensões, nosso corpo físico, nosso corpo energético, ele pode desgastar? Pode nos machucar de alguma forma, sim. O físico traz muito esse alerta da onde devemos olhar. Tá gritando o corpo. Exatamente. O corpo tem suas razões. É um bom livro. Eu não terminei de ler. Estou lendo. Possivelmente é um livro antigo. Não me lembro agora a autora, porque eu comecei a ler essa semana. E possivelmente só em sebo. Mas o corpo tem suas razões. Eu acho que também é os últimos que eu estou lendo agora. Bom, para quem nunca leu nada, eu indico primeiro entrar na parte da história, da filosofia, para adquirir uma bagagem. Quem já tem um conhecimento... Aí tem um livro do Oswaldo Polidori que chama Nos Domínios Maravilhosos da Psicometria. Você sabe o que é a psicometria? Não. Psicometria, um médium psicômetra, você traz uma blusa da sua mãe aqui. Esse médium, só de ter o contato com essa blusa, ele consegue adentrar os detalhes, na energia da sua mãe, como eu dei o exemplo, e seguir muito mais além, até num passado muito longínquo. Caramba. Então, é um livro que traz a história de um casal que se encontraram pelo acaso, né? Que não existe, né? Não existe venhamos acaso. E convenhamos, o acaso não existe. E aí conta a história, aquela paixão enorme, e logo a moça vem a falecer, a desencarnar. E ele tinha um irmão que já tinha as práticas espirituais, só que ele não acreditava. E aí, quando ela vem a falecer, desencarnar, ele começa a sentir coisas, a ouvir coisas, e ele vai falar com o irmão que tem um pouco mais de conhecimento. E aí ele começa a estudar, a praticar, e ele se desenvolve um médium psicômetro que é maravilhoso. E esse livro traz uma passagem onde se eu não me engano, é um árabe, traz umas pedrinhas lá da onde Jesus passou. Caramba. E são 3 pedrinhas ou 7. E aí, cada pedrinha que ele põe, esse médium consegue contar a história que aconteceu naquele momento da passagem de Jesus. Então, é um livro maravilhoso. Tem também A Caminho do Céu, que é do próprio Oswaldo Polidori, e A Volta de Jesus Cristo. A Volta de Jesus, o livro não diz que Jesus vai voltar, ou que, né, a história não é baseada nisso. O nome é assim. Mas são livros maravilhosos.
mas aí já tem que ter um conhecimento um pouquinho mais avançado para poder conseguir compreender o que esse livro passa. E tem um livro que eu acho super interessante, na verdade é uma série que chama Harpas Eternas. São 4 volumes que conta a história de Jesus do que não aparece na Bíblia, de quando ele era pequenininho até os 33 anos, que mostra ele lá no cenáculo dos Essênios, junto com João Batista, ele tendo... Na verdade, ele vai para ter um aprendizado, mas ele, pelo Espírito que não tem um aprendizado, porque ele já traz esse aprendizado com ele. Mas mostra ele encarnado, que se diminui muito para encarnar, fazer essa conexão, sabe, no corpo físico com aquele... Ele vai lá para aprender, logo ele está com 12, 13 anos, já está dando aula. Caramba. Mas, enfim, é muito bom também. É uma série que foi uma, se eu não me engano, a escritora argentina, ela foi para lá pesquisar, levou anos para escrever esse livro, e ela traz essa troca do que ela falou lá no Mar Negro, Monte Sinai, etc. e tal, com aquela população que hoje vive lá. Massa. Então são livros bem legais. Tem um filme eu lembrei de um filme do Hugh Jackman, que acho que é Fonte da Vida, que ele faz uma busca de autoconhecimento, assim, também, que é muito massa. O filme é todo... Ele sai da caixa, assim, o filme, é muito louco. E livros, assim, que eu tava vendo, eu vi muito sobre budismo. Celestina também. Celestina? Tem um filme também, é bem antigo, que é bem bacana para quem quer olhar a questão energética, né? Como que dá, como que ela é, né? Aparece lá, é bem antigo, assisti faz muito tempo, mas me veio ele agora, né? Eu acho que é legal, Profecia Celestina, acho que é bem bacana. Inclusive, para quem está querendo, né, olhar algumas questões energéticas aí, como que lidar, né, com espiritualidade, energia, como que isso funciona. Bem legal. Massa. Inclusive, desses livros que eu falei de Oswaldo Polidório, depois vou deixar o site, você põe. Sim, eu coloco aqui. E tem tudo PDF gratuito, audiobook também. O pessoal pode baixar, ler, não paga nada. Aliás, paga a internet, né? Se quiser imprimir, vai pagar o sulfite e a tinta, né? Mas, obviamente, Oswaldo Polidório, ele foi um dos fundadores que tem um centro, não é centro espírita, mas academia no centro, que é como se fosse... Uma sede principal aqui no centro. Esqueci o nome agora. Ele foi um dos fundadores. Uma associação? Não. Acho que é Associação Espírita, alguma coisa assim. Ele foi um dos fundadores, mas acabou saindo, porque Oswaldo Polidório, ele trouxe mais de 100 obras. Tudo sobre espiritualidade. E lá eles queriam que ele vendesse. Ele falou, não vim vender livro, eu vim entregar de graça o que eu tenho para entregar. E aí ele até acabou saindo, mas ele foi um dos fundadores. E nesse site que depois você passa aí, tem todas as obras deles e muito mais conteúdo que dá para o pessoal aí passar um bom tempo aí estudando e conhecendo um pouquinho mais. Massa.